Você é uma pessoa muito acelerada? Você está sempre na correria? Pois hoje eu vou passar para vocês 4 passos para você desacelerar desta correria maluca que você está e focar naquilo que é essencial. Pois Deus quer que a gente foque no que é essencial. Afinal de contas, a gente passa o nosso dia fazendo tantas coisas que de repente, aos olhos de Deus, não tem nenhuma importância e a gente deixa de fazer aquilo que realmente agrada aos olhos de Deus. Se você está muito na correria, muito acelerado, fica nesse vídeo, desacelera, respira, porque quando a gente desacelera, é quando Deus fala com a gente. No meio dessa correria maluca, a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus. E quando a gente desacelera, quando a gente acalma a nossa mente, Deus fala com a gente. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente perde a sutileza da vida? A gente perde a pureza. A pureza das crianças, sabe? As crianças que a gente observa, que andam tranquilamente, que brincam, que dão atenção uma para as outras, que estão no momento presente. Dificilmente você vai ver uma criança com a cabeça, com a mente agitada, sempre pensando no futuro, sempre querendo planejar. Então, elas vivem o momento presente, elas brincam, elas estão presentes com a gente. E muitas vezes a gente nem percebe. A gente passa perdendo a vida, perdendo essa beleza, perdendo essa sutileza. E a gente se torna até meio bruto, sabe? A gente deixa de observar tantas maravilhas que Deus criou para que a gente olhasse, para que a gente contemplasse. E a gente abaixa a cabeça para os nossos afazeres, para aquelas coisas que o mundo valoriza, mas que aos olhos de Deus não tem nenhuma importância. Nós olhamos muito para fora e deixamos de observar as pequenas coisas que estão ao nosso redor e que às vezes passam despercebidas. Nós fixamos às vezes os olhos num prédio, olhamos as belezas das construções e pisamos em cima de uma flor. Nós não prestamos atenção muitas vezes ao que está acontecendo ao redor de nós, porque a gente está preocupado demais com os nossos afazeres, com as nossas preocupações. E a gente se esquece das coisas de Deus, daquilo que realmente importa. A gente come rápido demais e não observa o sabor daquele alimento que foi preparado muitas vezes com tanto carinho para a gente. A gente não para pensar o que a gente está comendo, o que a gente está fazendo. A gente faz tudo muito rápido. A gente não presta atenção na água caindo quando a gente está tomando banho. A gente não presta atenção na gente, nas pessoas que estão com a gente, na mesa, na hora de comer. A gente não olha nos olhos. Essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes tão sutil que passam despercebidos, mas que têm tanto valor na vida da gente e que são tão essenciais. A gente sai na rua apressado, muitas vezes, dirigindo rápido, a gente nem sequer percebe as pessoas que estão passando, às vezes a gente avança a faixa de pedestres, porque a gente não percebe o que está acontecendo na nossa volta. Muitas vezes a gente está no piloto automático. Às vezes uma criança passa por você, sorri, uma pessoa cumprimenta, te olha nos olhos e a gente nem percebe, porque a gente está tão preocupado. E esse vídeo é justamente para fazer você desacelerar um pouco, prestar atenção no aqui e no agora, no momento presente onde você está, para que Deus, para que Jesus fale e que você esteja em condições de ouvir. Em Mateus 18, nós encontramos a seguinte passagem. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam
e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ou seja, a gente dá tanta importância para coisas que para Deus não tem o menor sentido. E ainda em Marcos 10 a gente ouve Jesus falar que as crianças eram trazidas a ele, mas os discípulos estavam repreendendo. E quando Jesus viu isso, ele ficou indignado e disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, ele tomou as crianças no braço, impôs a sua mão sobre elas e os abençoou. Ou seja, Jesus tinha tantas coisas para fazer, tantas pessoas para curar, tantas multidões, e o tempo dele era curto. Ele tinha pouco tempo para fazer a sua obra antes que ele fosse crucificado. Ele trabalhou 3 anos para realizar a sua obra. Era um trabalho intenso, era um trabalho cansativo, mas ele não deixava de dar atenção às pequenas coisas, de dar atenção às pessoas, olhar nos olhos, pegar as crianças no colo. Ele não deixava, mesmo tendo tantas coisas para fazer. E quando ele fala para que a gente seja igual às crianças, é porque as crianças são puras, elas aproveitam os momentos, elas estão inteiras no momento presente, naquelas coisas que elas estão fazendo, com aquelas pessoas com quem elas estão convivendo. Elas têm pureza no coração, elas têm inocência. E muitas vezes a gente deixa isso tudo de lado e a gente se perde em meio de tantas responsabilidades, tantos compromissos, e a gente perde a pureza, a gente perde a sutileza, a gente perde a gentileza com outras pessoas. A gente passa apressadamente, não vê, não dá importância àquilo que realmente importa. Então a mensagem de hoje é para que a gente desacelere um pouco, porque quando a gente está acelerado demais, a nossa preocupação ofusca a nossa visão para coisas que realmente importam. A gente passa por pessoas, flores, árvores, tantas maravilhas da criação de Deus e a gente não percebe. Contemplar as belezas e maravilhas de Deus também é uma forma de orar e de agradar a Deus. Jesus, no meio de toda a confusão, no meio de toda a multidão e no meio de tantos problemas que ele tinha que enfrentar na missão dele, ele tirava um tempo para sair das multidões, ele saía do caos, ele saía daquele barulho todo e ele subia ao monte para orar, ou seja, para desacelerar e se conectar com Deus. Nós precisamos também, em meio à nossa correria, fazer pausas, sair do barulho, sair da multidão, subir ao monte e orar. Às vezes a gente não vai ter um monte para orar, não vai ter como fugir, mas a gente pode, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, no espaço que a gente tiver, ter pequenos momentos de a gente subir no monte para orar. Como que a gente pode fazer isso de uma maneira simples? Eu vou dar 4 passos para você desacelerar. Primeiramente, comece o seu dia orando e meditando pela manhã. Pelo menos 10 minutos, você ora, você fala e depois você para ouvir o que Deus tem para falar. Coloque uma música, fique se conectando com Deus, depois pare. Os pensamentos virão, mas insista até que com o tempo a sua mente se acalme e você pare para ouvir a voz de Deus. Passo número 2,
Treine o momento presente em cada coisa que você estiver fazendo. Quando você está comendo, sentir o sabor dos alimentos. Quando você está caminhando, sentindo o que você está fazendo. Quando você está tomando banho, quando está se vestindo. Estar intenso, estar no momento presente, prestando atenção naquilo que a gente está fazendo e fazendo uma coisa de cada vez. A gente pensar numa coisa enquanto está fazendo outra não vai ajudar a gente a ser mais produtivo, não vai ajudar a gente a ser mais focado. Só vai trazer confusão para nossa mente. Passo 3. Eleja uma tarefa essencial que precise ser feita, que realmente é importante, e foque naquela tarefa em primeiro lugar. Coloque uma música orquestrada para te ajudar a se manter concentrado. 4. Durante o teu período de trabalho, faça pequenas pausas, às vezes de 1 minuto, para você respirar, olhar ao redor e sentir onde você está, o que você está fazendo, sentir este mundo todo que está te envolvendo e que a gente não percebe, sentir no momento presente. Faça pequenas pausas de 1 minuto, para que você de repente, contemple uma beleza de uma flor, olhe para a janela, contemple a beleza do céu e você possa se conectar com Deus. Isso tudo vai ajudar a gente a desacelerar e quando a gente desacelera, a gente consegue se conectar com Deus. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.